Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da série Territorialização. A primeira aula nós vimos sobre a PENAB, como que é aplicada através da PENAB, né? E agora nós vamos ver territorialização na prática. São os processos de trabalho, os pilares. A gente vai ver aqui passo a passo como desenvolver a territorialização, tá bom? Então vamos à nossa aula. Primeiro nós vamos entender os conceitos de territorialização. Territorialização tem 4 pilares e aí para se fazer ela é preciso você compreender alguns pontos, que são esses 4 passos que vão ser desenvolvidos. É o conhecimento do bairro e das suas divisas, a quantidade de lotes, comércios, igrejas, terrenos baldios, órgãos ou equipamentos públicos. Além disso, vocês vão olhar a questão ambiental, que são se tem saneamento básico, se não tem, se as ruas são de chão, se tem asfalto, se tem aspectos de segurança, se tem transporte. Então, nessa primeira etapa aqui, vocês vão descrever tudo o que tem nesse bairro que está a unidade de saúde. Depois, vocês vão começar o cadastramento das famílias. Não adianta ir fazer o cadastramento das famílias se você não tem esse levantamento da quantidade de lotes que você tem no seu bairro. Por quê? Porque como é que você vai delimitar as microáreas e delimitar as áreas de influência da unidade? Você precisa fazer esse primeiro passo. Ah, mas nós já fizemos isso e a gestão falou que a nossa quantidade de, de acompanhamentos é muito pequena, que tem que ampliar a área. Você usa o mesmo método, tá bom? Tem que usar os mesmos métodos. Se você já tem uma quantidade de lotes registrada nas áreas que já tem cobertura, então vocês vão ver o restante para poder fazer a divisão de forma correta e levando em consideração a aula passada, aqueles dados lá da PENAB. Aí, feito, vocês vão dar início ao cadastramento, né? Que o cadastramento ele é feito como? Através do preenchimento das fichas de cadastro territorial, das fichas de cadastro individual e aqueles que são da área de influência, eles vão ser lançados dentro da unidade por qualquer profissional de saúde da unidade, também fazendo cadastro territorial, cadastro individual para os que são dos indicadores, tá? Então tem que fazer. E fazer o cadastro cidadão, atualizado, tudo direitinho. Lançar depois tudo lá no PEC, né? Então, os agentes de saúde fazem esse primeiro momento no papel e depois vai para o PEC. Terceira etapa da territorialização é fazer a classificação de risco familiar. Como que é feita essa classificação de risco? Existem várias escalas que são próprias para fazer a classificação de risco, que são cientificamente comprovadas, mas a mais utilizada pela equipe de saúde, pelas equipes de saúde, é a escala de Coelho-Savassi. Foram eles são, né, dois grandes cientistas que desenvolveram um método bem simples de fazer essa classificação de risco. Não podemos deixar de levar em consideração também a questão dos indicadores. Quando a gente estudou lá
a parte de Prevenir Brasil, lá ele diz, quando vai fazer os cálculos, que os indicadores têm o cálculo de vulnerabilidade e fazem parte dessa contagem lá para os indicadores. Então, isso aqui é importante de ser feito, até para que os agentes de saúde e a unidade façam planejamentos para melhorar essas condições aqui. Por fim, a gente vai fazer o diagnóstico local, ou seja, quando todo esse material estiver lançado ou de tempos em tempos durante o processo, vocês vão fazendo pequenos diagnósticos para saber quais os pontos mais agravantes sobre patologias e sobre ambiências é, do, do bairro que tem maior risco e que vocês vão precisar fazer ações de mais urgência. No decorrer aqui da nossa aula, vocês vão ter alguns exemplos e aí a gente vai poder discutir cada ponto desse aqui. Então, vamos começar a parte de territorialização. Como que são feitas como são divididas as tarefas ou desenvolvidas as tarefas para fazer o levantamento do território, né? Para levantar os dados do território. Primeira coisa, vocês vão sentar, fazer uma reunião de planejamento, criar os planos de ação. Que aí vocês vão precisar fazer um mutirão para fazer a contagem lá nas ruas do bairro, para saber quantos lotes tem, comércios que tem, igrejas que tem, os órgãos que tem, os equipamentos públicos que tem, que seriam as praças, entre outros. E aí eu vou dar um exemplozinho aqui embaixo, só para que vocês tenham uma ideia. Porque aqui a gente está falando para todo tipo de público. O público que já está atuando como agente comunitário e aqueles que estão tomando posse agora para começar a atuar na área, né? Então, primeira coisa, juntou toda a equipe, aí vai para a Rua das Rosas. E aí o que nós vamos fazer lá na Rua das Rosas? Primeira coisa, nós vamos contar todos os lotes que tem na Rua das Rosas. Se tiver comércio, igreja, a gente vai dizer todos os que tem e quais os endereços que tem esses comércios, essas igrejas, tá? Então tem que fazer um levantamento completo. Isso vocês vão fazer rua por rua, para que vocês possam fazer a delimitação das microáreas. Sem isso aqui, não tem como fazer delimitação de microárea. Vocês viram na aula passada que um agente comunitário tem que ter 188 lotes, né? Então, aí a gente tem que fazer esse levantamento para poder fazer a divisão de forma correta e não ser injusto com os colegas. Aí foi toda a equipe para a rua e aí verificou que lá nos lotes existe uma variação de escrita, ou seja, até o lote 46 é normal a numeração, só que aí teve subdivisão desse lote 46 em mais 11 lotes. Então, aí eles colocaram a nomenclatura desses lotes como 46, letra A, de número 1, até o 11. Então, aí 46A1, 46A2, A3, A4, A5, até chegar a 11. Os demais da contagem foi normal. Aí, quando chegou no último lote, que é o número 56, também teve uma variação nesse lote.
E aí ficou 56B1 até 56B6. E aí, quando nós chegamos na unidade de saúde, nós vamos fazer a descrição dessa rua. Aí vocês vão fazer a descrição dessa rua e vão fazer a continha para ver quantos lotes tem nessa rua. Feito a conta, vocês verificaram que na Rua das Rosas tem 71 lotes. Nele tem 2 igrejas evangélicas e uma mercearia. Beleza, ótimo. Esses dados vocês vão guardando eles. Por quê? Porque vocês vão fazer do bairro inteiro dessa maneira. Feito do bairro inteiro, aí isso não tem cadastramento, gente, é só levantamento de lotes. Por quê? Porque aí vocês vão analisar alguns outros fatores para fazer a delimitação das microáreas. Feito a atividade de mapeamento, aí nós vamos analisar algumas coisas para poder fazer a divisão das microáreas. Primeira coisa, que a unidade de saúde ela vai ser o centro do mapa. Mas pode acontecer que essa unidade de saúde ela está numa lateral. Então, o lado direito não tem casa nenhuma, não tem terreno nenhum. Então, aí vocês vão fazer de acordo. Mas sempre vai partir a primeira microárea sempre da proximidade da unidade de saúde. Depois vocês vão ver toda a contagem, né, da área do bairro. Outra coisa que vocês precisam ver nessa contagem é essa área é urbana ou é rural, para que vocês possam saber quantas pessoas que devem ser acompanhadas por agentes comunitários e pela unidade. Nós sabemos que a realidade do nosso país não vai ser uma unidade com 4.000 pessoas que está lá no documento que está na PNAB, na Política Nacional de Saúde. Isso aqui é uma referência, mas a nossa realidade não condiz com isso aqui. Por exemplo, a unidade que eu trabalho, nós atendemos em torno de 15.000 pessoas. Mas aqui no meu município eu tenho unidade de saúde atendendo 30.000 pessoas. Então, isso aí vai ter um impacto direto no trabalho de cada unidade. Mas a gente tem que partir da referência que está na PNAB, tá? Então, se você é área rural, aí você vai ver qual a quantidade de pessoas. Então, você vai fazer esse levantamento de área. Lembra dos cálculos que nós fizemos lá a respeito de 4 pessoas por lote? Então, aí vocês vão saber até onde vocês vão mapear, porque aí vocês vão fazendo a contagem dessas ruas até chegarem num total de 4.000. Todo o restante que passar chama-se área de influência. Ele vai ser atendido na unidade de saúde, porém ele não vai ter acompanhamento de agente comunitário de saúde, tá? Então, o cadastramento do restante dessa área é feito pelos outros profissionais da unidade. Eles vão chegando espontaneamente na unidade e os colegas vão fazendo os cadastros territorial, individual e lançando também no cadastro cidadão. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é a quantidade de agentes comunitários de saúde na unidade. Então, qual a quantidade mínima, se eu dividir 4.000 por 750 pessoas, vai me dar uma quantidade mínima de ACS, que vai dar 6 ACS por unidade. Então, se eu tenho mais agentes comunitários na minha área, eu tenho que fazer uma contagem maior em cima de lotes para que seja dividido da maneira correta. A minha área vai ficar maior, tá
tá? Então aí a gente vai ter uma série de outros aspectos dentro da PENAB que diz respeito a isso aí. Isso aí fica para uma outra aula. Eu vou explicar quando eu fizer um curso específico de PENAB. Mas aqui a gente vai ver o aspecto diário mesmo da unidade de saúde. Depois que a gente verificou quantidade de bairro, quantidade de lotes no bairro, quantidade de acessos, a gente vai ver que a gestão municipal definiu uma área de cobertura da unidade, porque a gestão pode falar assim, olha, esta unidade vai atender o bairro tal, o bairro tal, o bairro tal. A minha unidade atende três não, nós atendemos 4 bairros. Tem unidades aqui que atendem 6 bairros, tem unidades que atendem 10 bairros. Então, esses bairros que ficam circundando a unidade fazem parte da área de influência da unidade. Ele é delimitado um território e aí, conforme vão pactuando outras formas de acompanhamento, essa unidade de referência vai atender essas pessoas que estão nessa delimitação que o município definiu. Depois que é definido, aí sim vocês podem fazer a divisão das microáreas. E aí vocês vão dividindo. Cada ACS tem um número de microárea. Microárea 01, 02, 03 é sempre um número de dezena. Há municípios que trabalham do 10 ao 40, tem uns que trabalham do 0 até a quantidade que tiver de agentes. Mas ela tem uma numeração específica. Quando é cadastrado lá no Ministério da Saúde, essa numeração não pode ser mudada, tá? Você pode mudar de área, mas a sua microárea, definida em numeral, esta vai com você para o resto da sua vida de ACS. Então, não pode ser mudada. A gestão, quando faz essa mudança, está fazendo uma coisa irregular. É um erro de conhecimento da pessoa que está fazendo o cadastro, tá? Está levando o seu QNES para lá. Então, precisa verificar direto com o Ministério. Aí é uma outra aula também. Mas observem isso, tá? Que o agente de saúde, uma vez cadastrado com a numeração X, ele vai continuar com essa numeração para o resto da vida. Eu, por exemplo, tenho a minha microárea 05, eu já mudei de microárea. Os endereços, as quadras, eu já mudei por 3 vezes. Mas a numeração da minha microárea é 05, porque é assim que o Ministério me tem cadastrado, tá? Eu posso mudar de quadra quantas vezes forem necessários, mas a minha numeração é uma só. Aí vocês vão começar quando vocês fizerem essas primeiras atividades de mapeamento, vocês podem pegar um mapa mesmo, tá? E ir sinalizando no mapa. O mapa, quem pode fornecer esse mapa para vocês, geralmente é a Secretaria de Habitação, em alguns casos a Secretaria de Obras, aí vai depender do município de vocês. Ou então a própria gerência de atenção básica, vocês façam a solicitação. Por quê? Porque vocês precisam de 2 tipos de mapas dentro da unidade. Você precisa de um mapa geográfico, então você precisa que a gestão dê 2 cópias, no mínimo, de mapas para vocês. Então, um mapa geográfico, esse mapa geográfico ele deve ficar na recepção ou na sala de espera
da unidade de saúde, e aí vocês vão pintar e fazer uma legenda de todas as microáreas e o nome de cada agente de saúde que acompanha aquela microárea. Por quê? Porque o paciente ele vai saber, ele está mudando há pouco tempo para aquela área, ele vai saber que na área dele tem um agente de saúde. E as áreas que são de influência, a pessoa também que estiver mudando para o bairro vai saber, olha, na minha não tem agente de saúde, tá? Então precisa fazer essa comunicação através do mapa geográfico para a comunidade. E vocês precisam também do mapa dinâmico. O mapa dinâmico faz parte também da avaliação do antigo PEMAC, que eles estão fazendo uma atualização nele. Então, eu creio que no próximo ano já vai estar, o manual do AMAC já vai ter as modificações adequadas aos indicadores de saúde que nós estamos trabalhando. Mas lá é uma dos pontos de avaliação é o mapa dinâmico. E o que é o mapa dinâmico? O mapa dinâmico é justamente você colocar dentro lá daquela rua, da microárea, pintadinha, bonitinha, você sinalizar no endereço quem é o hipertenso, quem é o diabético, quem é a gestante. E aí você tem um visual para a equipe de quais as áreas que têm o maior problema. Aqui é uma das maneiras de você conseguir fazer uma avaliação do território. Feito todo esse processo aí, nós vamos começar o cadastramento familiar. Geralmente, a atividade de mapeamento pode levar em torno, depende da área de vocês, áreas rurais, né? Levam muito tempo, mas as áreas urbanas vocês conseguem fazer em menos de 30 dias na escala de mutirão, tá? Aí vocês conseguem levantar rapidamente. Tem equipes que levantam em 15 dias, tem equipes que levantam em 30 dias, mas a média dessa contagem de lotes leva em torno de 30 dias. Depois que for começar o cadastro territorial e cadastro das famílias, aí vocês vão levar em torno de 4 a 6 meses, porque é um processo demorado. Você vai entrar nas casas, vai demorar em torno de 40 minutos para preencher toda a papelada. Mesmo que você tenha o tablet, demora, porque são várias entrevistas que você vai ter que fazer. Primeira entrevista do cadastro territorial, que é tudo referente ao imóvel. E depois dos indivíduos, um por um, você tem que preencher as fichas. Vocês que estão já na área atuando sabem como é. Mas aqueles que vão começar a atuar, já tenha em mente que você vai demorar em torno de 40 minutos, ou às vezes até mais. Vai depender do tamanho da família, da quantidade de núcleos familiares que tem dentro dessa família, né? Então, tem vários aspectos. Mas vocês vão levar de 4 a 6 meses. Não adianta ficar desesperado, agoniado. O processo é assim mesmo, tá? Então, leva em torno de 6 meses. Feito o cadastro no papel, depois vocês vão lançar no sistema do PEC e fazer só a manutenção. Chegou o paciente novo na área, vocês vão fazendo o cadastro dele. Mudou o paciente da área, vai lá e faz a mudança de território. Isso vocês vão aprender lá sobre cadastros quando a gente for ver os tutoriais dos cadastros. Mas você também tem uma referência muito bacana na internet, o Nielton, é um
colega que fez todo o tutorial de cadastros, tá? Você pode procurar aí na internet que você vai achar. O tutorial dele é maravilhoso. Pode ir lá que, que você vai ter o passo a passo bem bacana, tá? Voltando aqui, quando começar o lançamento do sistema do PEC, o que eu recomendo? Primeiro, eu recomendo que você lance em grupos de 5 famílias. Por quê? Porque a sua mente, ela cansa menos. E em vários testes que eu fiz aqui, a média que as pessoas conseguem lançar por dia são 5 famílias. Se você conseguir mais, ótimo, tá? Todo esse processo de lançamento e cadastramento vai levar até um ano. Pode ser que leve menos, vai depender muito se a sua equipe está fazendo tudo no automático ou se vocês estão fazendo com planejamento e metas. Quando se faz com planejamento e define metas, o comprometimento da equipe é muito maior, tá? Porque não há um desânimo aqui. Aqui há uma meta que tem que ser atendida. Não fica solto, porque tudo aquilo que fica solto, o ritmo de um é diferente do ritmo de outro, e quando você põe no planejamento, você acaba impactando o restante da equipe que tem maior dificuldade a se superar. Próximo passo é a classificação de risco familiar. Então, como que você vai entender e fazer essa classificação? Como eu já disse, existe várias escalas e uma das mais usadas é a escala de Savassi e Coelho, ou Coelho e Savassi. Vou mostrar daqui a pouquinho. Mas a gente também tem que avaliar os aspectos do Previne Brasil, que é BPC, Bolsa Família, se é empregado, se está desempregado. Então, só recapitulando, vocês vão utilizar, a gente vai ver daqui a pouco a escala de Coelho e Savassi, mas não pode deixar de ver a questão dos indicadores de saúde. Então, aqui está a escala de Coelho e Savassi. Quando você fizer o levantamento das suas famílias, aí você vai ver quantos acamados tem, deficiente mental, baixa condição, e aí ele te dá aqui uma escala numérica. E aí você vai colocar essa escala numérica e vai fazer a contagem dessa escala numérica, tá? E aí você vai contar apenas um item para cada uma família. Então, por exemplo, eu tenho um hipertenso e um idoso, eu vou contar apenas uma vez esse item. Eu tenho um hipertenso e um desempregado, eu conto um hipertenso, mais o 2 do desempregado já vai me dar 3. E a escala é sempre de 1 a 3, ou seja, toda numeração que der 1 é baixo risco, que der 2 é médio risco e 3 é alto risco, tá? Então, essa escala você consegue lá na internet, tem a explicação mais a fundo. Eu não vou dar a explicação aqui, mas você pode pesquisar lá e você fazer junto com a sua equipe essa contabilidade. Lembrando que todos esses itens aqui vão fazer parte lá também dos indicadores, tá bom? Da contagem dos indicadores. Por fim, vocês vão fazer o diagnóstico local e finalizar o mapa dinâmico que nós vimos lá atrás. Então, aí no diagnóstico, vocês vão fazer, vocês podem pegar os dados no relatório do sistema PEC, que ele já vai te dar uma série de dados.
Você vai pegar o testemunho e o acompanhamento lá das áreas pelos agentes de saúde, vai fazer a leitura dos acompanhamentos dos indicadores. Então, com esses dados todos, você vai fazer o diagnóstico do seu território. Ah, no meu território nós temos um número muito alto de gestantes em adolescentes. E aí vocês vão começar a fazer o planejamento das ações que são prioritárias para esse território. Ah, nós temos um problema sério de saneamento básico. Então, quais são as ações? As ações de orientação para que essas famílias tenham menos problemas de saúde. Vão ter muito problema de pele, vão ter problemas, uma série de tipos de problemas que são agravados por conta desse saneamento. Ah, eu tenho como falar com alguém da Secretaria de Obras, eu mando um relatório de levantamento, eu posso fazer um contato com a rede para poder ver quais as melhorias que pode ser feita. Eu posso contatar aqui um líder comunitário e passar essa informação, e aí ele vai correr atrás de outras melhorias para o bairro. Então, a saúde, a equipe de saúde, ela pode ser um norteador de melhorias para o bairro, através desses dados, porque nós conseguimos dados privilegiados que são utilizados por vários órgãos públicos para fazer vários tipos de melhoramento da cidade. Gente, essa é a nossa aula de hoje. As referências sempre que eu falo é a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, os manuais de acesso, a PENAB e outros tipos de material, mas esses são os que eu mais me baseio para trazer as aulas para vocês. Espero que tenham gostado, deixe seu like, compartilhe com um colega para que a gente possa estar sempre alcançando mais pessoas. E até a próxima aula.